Jesus foi sepultado e Pedro não estava lá. Chegou o sábado, o silêncio da morte, Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, nem os discípulos, são as mulheres da Galileia que vão ao sepulcro. Pedro não estava lá. Quando elas chegam, pensando quem vai rolar a pedra está rolada. Quando elas olham, o túmulo está aberto. Quando elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, um anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui. Ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Meus irmãos, por que mencionar o nome do Pedro? Ele é discípulo. Por que Jesus mencionou o nome de Pedro? Por que Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, pó, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite que nesta manhã, que Jesus não desiste de você, que Jesus não abre mão da sua vida. Não importa os seus deslizes, não importa os seus fracassos, não importa as suas quedas, Jesus não abre mão da sua vida. Agora pensem comigo essa viagem de Jerusalém para Galileia, são 153 quilômetros, a pé. Eu acho que cada passada de Pedro era uma martelada na consciência, era uma fisgada na alma. Eu acho que foi caminhando e pensando assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, vai me arrebentar tudo. Ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, e eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá. Aí ele diz assim para os seus colegas: eu vou pescar. Notinha de rodapé. Nós deveríamos orar mais pelos líderes, sabia? Porque não tem líder neutro. Líder sempre influencia ou para o bem ou para o mal. Porque Pedro era um líder. Ao dizer eu vou pescar, os outros disseram, também nós vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Não é que ele estava estressado, precisava uma higiene mental, não. Ele está dizendo, fim de linha para mim, não tem mais futuro, vou voltar para as redes, vou voltar para o passado, acabou para mim. Agora preste atenção, quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Trabalhar a noite inteira, não pegar uma piaba. Já estão retornando já no clarear do dia, e tem alguém caminhando lá na praia, 100 metros, eles estão a 100 metros de chegar. E esse que caminha na praia, se dirige a eles lá no barco e pergunta assim, covardes, foi assim? Não. Filhos, tem mais de 1 tonelada de graça nessa palavra, para um bando de covardes, de desertores. Jesus se dirige a eles dizendo, filhos, é assim que Jesus olha a você e a mim nesta manhã. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam não. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele que estamos adorando e servindo nesta manhã é o Senhor do universo, é o Criador da terra e do mar, e Ele empurra um cardume de peixes selecionados para a direita do barco. E quando lançam as redes, 153 grandes peixes começam a pular nas redes, e a rede não se rompe, e João, que tinha um discernimento melhor, uma percepção mais aguçada, disse, ô Pedro, é ele Pedro, ele está aqui Pedro, ele chegou Pedro, e Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada acelerado, 100 metros, coração saltitando no peito, ele diz, e agora, ele vai me quebrar todo, ele vai me arrebentar todo, ele vai dizer que eu sou um covarde. Quando ele chega, um susto, ele vê um braseiro com pão e peixe. Meus irmãos, só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus
e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali, para armar a cena do crime, para curar a psique de Pedro, para curar as emoções de Pedro. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ô Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui? Para lembrar a você que na mesma cena que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma cena que você me negou, você vai ter chance de me confessar. No mesmo cenário que você foi um fracasso, eu vou restaurar a sua vida. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Jesus alimenta os discípulos. Depois Jesus se volta para Pedro e pergunta assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que deveria eu amar-te mais do que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás Pedro havia dito assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro havia dito para Jesus? Senhor, eu sou melhor do que os outros, sou mais crente do que os outros, sou mais fiel do que os outros, eu te amo mais do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é mais ou menos o seguinte: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você acha mesmo que você é mais crente do que os outros? Você ainda mantém a mesma opinião a seu respeito, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, eu estou até triste com isso. O Senhor me perguntar 3 vezes. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Claro, que 3 vezes Pedro negou Jesus. Mas o que significa isso? Jesus está querendo dizer para Pedro o seguinte: ô Pedro, você caiu a primeira vez, meu filho? A minha graça é suficiente para levantar você. Você fracassou a segunda vez, Pedro? Eu ainda não desisti de você, a minha graça é suficiente para levantar você. Você caiu a terceira vez, Pedro? Ô Pedro, não abro mão da sua vida, a minha graça é suficiente para restaurar você. Ô Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. Se eu pudesse botar isso, pastor Josué, numa narrativa de um jogo, eu narraria da seguinte maneira: Pedro negou Jesus a primeira vez, está perdendo de 1-0. Pedro negou a segunda vez, está perdendo de 2-0. Pedro negou a terceira vez, está perdendo de 3-0. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3-1, Pedro. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3-2, Pedro. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. 3-3, Pedro. Pedro, segue-me. 4-3 para a restauração. Deus muda o placar do jogo. Deus vira a mesa da história. Deus muda o cenário da vida. Irmãos queridos, há uma riqueza na língua grega nesse texto que não consegue ser vertida para a língua portuguesa. Me permita explicar. Quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez: tu me amas? Vocês sabem que no grego tem 4 palavras para amor: eros, storge, filia e ágape. Quando Jesus pergunta: tu me amas a primeira vez? Jesus usa o verbo agapau, o amor sacrificial, o amor que dá a vida pelo outro. Jesus perguntou assim: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que ele respondeu foi: Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de dar minha vida por ti. Eu não estou pronto a morrer por ti. Eu só gosto de ti. E respondeu assim: Filose. Eu gosto do Senhor com amor filia, com amor ágape não. Filose. Aí Jesus fez a segunda pergunta do mesmo jeito: Petros, agapas-me? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro respondeu do mesmo jeito: ah, Senhor, amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem da minha vida por ti, eu só gosto de ti. E respondeu do mesmo jeito: Filose.
Por que ele ficou triste da terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro usara nas duas respostas anteriores. Jesus pergunta para ele: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim? Pedro respondeu do mesmo jeito: é isso, Jesus, só gosto de ti, filose. O que eu aprendo com isso? Quando Pedro, confiando em si, prometeu a Jesus de dar sua vida por ele, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que não tinha forças para dar sua vida por ele, aí Jesus o capacitou a dar sua vida por ele. Aqui Jesus restaura Pedro. Aqui Jesus levanta Pedro. A partir daqui Pedro é um homem de oração. A partir daqui Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. A partir daqui Pedro prega e os corações se derretem. A partir daqui Pedro ora pelos enfermos e eles são curados. A partir daqui Pedro é um gigante nas mãos de Deus. Mas preste atenção numa coisa: Jesus não apenas restaura Pedro, Jesus restaura o ministério de Pedro. Pedro agora abandona as redes e troca as redes pelo cajado. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez nesta manhã eu estou falando para pastores, para líderes, para gente de proa, para gente que um dia pôs a mão no arado e voltou atrás, que desistiu do ministério, que desistiu da liderança, que desistiu de estar na linha de frente. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta manhã, para restaurar a sua vida, para restaurar o seu ministério, para devolver a você nesta manhã o cajado de pastor. É hora de você largar as redes e pegar o cajado. É hora de você pegar as redes para ser pescador de homens. É hora de você ser usado nas mãos de Deus. Agora preste atenção, versículo 18. Jesus diz: ô Pedro, você está lembrado daquele dia que você falou que estava pronto a morrer por mim? Estou sim, Jesus, estou sim. Pois bem, Pedro, esse dia vai chegar. Mas nem agora não, quando você ficar velho. Hoje você é jovem, você vai para onde você quer. Mas quando você ficar velho, eles vão cingir você, vão pregar você, vão crucificar você. E com esse gênero de morte, você vai glorificar a Deus. Eu acho, pastor Josué, que se não for a graça, Pedro deveria ser internado numa clínica psiquiátrica. Pensa comigo nisso. Está pregando um sermão abençoado, passa na cabeça dele: quando eu ficar velho, não vou ter aposentadoria, não vou numa casa de praia, não vou para uma casa de montanha, eu vou ser crucificado. Ele chega em casa, ele era casado, a esposa dele ia dar um abraço nele, passava pela cabeça dele: quando eu ficar velho, eu vou ser crucificado. Sem graça, irmãos, isso gera paranoia. Talvez você pergunte: mas como é que foi esse negócio? Como é que ele administrou isso? Como é que foi isso na vida dele? Ele vai contar para nós e eu termino aqui. Abra sua Bíblia lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ele conta para nós como é que foi esse final. Veja lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. A expressão é a mesma lá de Paulo: tempo da minha partida é chegado. Mesmo significado. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, Jesus revelou para ele que ele ia morrer na velhice, ia morrer crucificado, ia ser cingido. Qual a atitude dele? Mais de minha parte, esforçar-me-ei, de que maneira? Diligentemente, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar, mas Roma não vai botar um ponto final no meu ministério. Roma vai me matar, mas Roma não pode amordaçar o evangelho. Roma vai me matar, mas o meu ministério vai continuar reverberando nos corações, porque a mensagem que eu preguei vai continuar agindo poderosamente nos corações. Irmãos amados, o que é importante não é o obreiro, é a obra. Não é o evangelista, é o evangelho. Deus sepulta os seus obreiros e a obra de Deus continua.
Ninguém pode deter a igreja, ninguém pode parar a igreja, ninguém pode destruir a igreja. A igreja de Deus é invencível, a igreja de Deus é vitoriosa, a igreja de Deus é vencedora, porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o Senhor. A minha oração nesta manhã, irmãos, é que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo, da fibra de Pedro. Vivemos um tempo hoje que não tem espaço mais para crentes covardes. Não tem mais espaço. É hora de assumir uma posição e entender que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que Ele abençoe sua vida e encoraje o seu coração.